Então, ele poderia dar, por exemplo, isso daqui, as classes, as idades de crianças, de 0 até 10 anos de idade, e as frequências, 3 crianças de 0 até 2 anos de idade, 2 crianças de 2 até 4 anos de idade, por aí. Para calcular módulo, você só precisa de 2 colunas, as classes e a frequência por super simples. Tá? Para calcular a mediana, você precisa de 3 colunas, as classes, a frequência absoluta e a frequência simples e a frequência acumulada. Tá? Ok? E para calcular a média, você precisa do xi desse ponto médio de classe. Né? Então, calcular a média, precisa desse xi aí e do fzinho. Variância, precisa do xi e do fzinho, para calcular a média, aquelas colunas lá. Para calcular a mediana, fzinho e fzão. Para calcular a moda, você vai precisar das classes e do fzinho, frequência em si acumulada. Né? O que é a moda? É um número de maior frequência. Então, a moda das idades das crianças seria a moda que aparece com maior frequência. Né? Seria a idade que aparece com maior frequência. Qual a maior frequência que nós temos aqui? 9. É um número, é a idade que aparece mais vezes. Tem 9 crianças. 9 crianças. Tem de 6 até 8 anos de idade. Mas eu não sei exatamente qual a idade delas, né? De 6 até 8, né? Mas eu sei que a moda das idades está aqui. Porque eu tenho 9 crianças de 6 até 8 anos de idade. Então, a maior frequência de crianças tem de 6 até 8 anos de idade. Então, a moda das idades é de 6 até 8. É o número de 6 até 8. Então, eu já sei que a moda é o número de 6 até 8. A moda está na quarta classe. Primeira, segunda, terceira, quarta classe. Então, a moda estará sempre na classe que corresponde à maior frequência. A moda estará sempre, é um número sempre nesse intervalo de classe que corresponde a uma frequência. Só que aí existe uma formulinha para você calcular a moda, que eu não vou demonstrar aqui essa fórmula, que é a chamada moda de Kizhuber. Moda de Kizhuber. Que tem essa expressão aqui, a moda de Kizhuber é LI, esse LI, que é o limite inferior da classe modal. O que é a classe modal? A classe de maior frequência, modal vem de moda. Mas, aí vem, esse delta, esse triângulozinho aqui, é uma letra grega, que você vai ler delta, tá? Delta anterior, deixa eu botar aqui, deixa eu aumentar aqui, ficou meio pequeno, que vai ser igual a delta anterior, que já veio com esse delta, dividido pelo delta anterior, mais delta posterior. Tá? Fecha colchete, vezes H. Esse H aqui é a amplitude da classe modal, é o tamanho da classe de maior frequência. Mas primeiro vamos lá, o que é a amplitude da classe? O que é a amplitude da classe? Nós temos uma classe, limite inferior e superior. A amplitude da classe é a diferença do limite superior com relação ao inferior. Então, por exemplo, se eu tiver uma classe aqui que vai de 2 até 8, por exemplo, a amplitude dela é 6, 8 menos 2. Por exemplo. Tá? Então, anota aí, a amplitude de uma classe é o tamanho dela, o limite superior menos o inferior. Tá bom? Isso é a amplitude da classe. Agora vamos ver aqui. Eu não falei do delta, não. O que seria o delta anterior? É a frequência modal menos a frequência imediatamente anterior a ela. E o delta posterior? Frequência modal menos a frequência imediatamente posterior a ela. O que é a frequência modal? É a maior frequência da classe. Agora vamos ver aqui, vamos botar aqui para a gente ver. Agora vamos lá, vamos botar aqui. Então, vamos botar aqui, botar a formulinha aqui, apagar. Agora vamos ver direitinho que eu só falei, vamos aplicar direitinho essa fórmula, né? Então, nós temos aqui a moda, vai ser igual ao limite inferior. Vou escrever aqui para vocês, mais, abre colchete, delta anterior, mais delta posterior. Ok, vamos lá. Quem é o LI? Eu sei que está escrito aqui, mas eu vou desenvolver com vocês. Quem é o LI? É o limite inferior da classe de uma frequência.
frequência. Qual é a classe de maior frequência? Maior frequência em 9. Essa é a classe de maior frequência, chamada classe modal. Qual é o limite inferior da classe modal? 6. Tá? Qual é a frequência modal? Frequência modal é a maior frequência da tabela, 9. Vamos calcular o delta anterior. Abreviei aqui, delta ante, delta pós, delta anterior, delta posterior. O que é o delta anterior? Está aqui. É a maior frequência, a frequência modal, que é a 9, menos a frequência imediatamente anterior a ela. 9 menos 7, 2. O que é o delta posterior? É a maior frequência menos a frequência que vem imediatamente posterior a ela. 1. 9 menos 1, 8. 8. 8. Tá? Então a moda será igual a, substitui os números aqui, ali, 6 mais delta anterior achamos 2, ante embaixo, anterior mais posterior, 2 mais 8, vezes H. O que é H? O tamanho, a amplitude da classe modal. A amplitude da classe modal de 6 até 8, a amplitude é 8 menos 6, amplitude superior menos inferior, 2. Inclusive nessa distribuição, a amplitude de todas as classes é 2, né? Amplitude constante, 2 menos 0, 4 menos 2, 6 menos 4, 8 menos 6, 10 menos 8. Todas as classes com o mesmo intervalo, com o mesmo tamanho, com a mesma amplitude. Então aqui você vai botar vezes 2, né? Vezes 2. Então a moda vai ser igual a 6 mais, aqui vai dar 2 dividido por 10, né? 2 mais 8, 10. 2 dividido por 10. Só que tem vezes 2, ó. 2 vezes 2, 4 dividido por 2 mais 8. 4 sobre 10, 4 décimos. Né? Ora, 6 mais 4 sobre 10 é 0,4. 6,4, realmente entre 6 e 8. Eu não falei que a moda estaria entre 6 e 8? Entre 6 e 8, 6,4. Aqui. Então a moda dessa série, dessa distribuição de frequências, ela é igual a 6,4, tá? Ela é igual a 6,4, beleza? 6,4 é a moda dessa distribuição de frequências. Agora, eu quero mostrar uma coisa. Então, já vimos que ele pode perguntar tudo isso. Moda, mediana, média aritmética, variância, desvio padrão. Eu quero voltar aqui nessa tabelinha aqui, nessa nós calculamos variância, né, desvio padrão. Olha essa tabela. Maior frequência é 4, né? Aqui é 2, aqui é 1. Em cima do 4 é 2, embaixo do 4 é 2. Aqui é 1, aqui é 1. Ou seja, nós chamamos uma distribuição de frequências, simétrica. Uma distribuição de frequências simétrica, ok? Ou seja, os números que estão exatamente acima da maior frequência é igual aos números que estão exatamente abaixo da mesma ordem, 2, 2, 1, 1, simétrico, beleza? Distribuição simétrica. Quando isso acontece, nós vamos ter um resultado interessante. Quando isso acontece, nós teremos que a média aritmética será igual à mediana, que será igual à moda. Tá? Será igual à moda. Então, você vai fazer o seguinte: calcula, por exemplo, a média aritmética, que nós calculamos aqui. Lembra, na média aritmética aqui, ó, somatório de x e f de x sobre 10, lembra que a média aritmética deu 5? Vê aí, a aritmética deu 5. Acabou, não precisa calcular a mediana, interpolação linear, nem a moda de Kisuber, acabou. Então a média vai ser igual à mediana, que vai ser igual à moda, que nesse caso aqui vai ser 5. Então nessa distribuição a média aritmética é 5, a mediana é 5 e a moda é 5. E mais ainda, tudo bem, você poderia calcular a média, 50 dividido por 2, ok. Mas eu vou mais além. Na distribuição
distribuição simétrica, a média aritmética, a mediana, que é a moda. Beleza. Que será igual ao ponto médio dessa classe aqui que está no meio de uma frequência. Tá? Será igual a esse ponto médio. Então, só de olhar aí, você já veria que a mediana, a moda e a média aritmética seriam igual a 5. Vai ser sempre igual a esse ponto médio aqui, que corresponde à classe de uma frequência. Tá? Vai ser sempre assim. Então, se eu tivesse, por exemplo, vamos dar outro exemplo aqui. Vamos botar aqui, fica ligado nessa coluna aí, da distribuição simétrica. Vamos supor que eu tivesse, pegar um quadro branco aqui. Vamos supor que eu tivesse assim, classes, classes 1 a 3, 3 a 5, 5 a 7, 7 a 9, 9 a 11, 11 a 13, tá? E 13 a 15. Eu tenho agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui os nossos, aqui é o XI e aqui o nosso FDI. FDI, ó, vamos botar, deixa eu botar aqui assim, rapidinho aqui, só para assim os números vão ficar todos tortos, né? Assim a gente fica melhor, pronto. Aqui, aqui e aqui, pronto. Pronto, beleza? Pronto, aí fica melhor, né? Porque fecha aqui. Beleza. Os XI são os pontos médios. 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. Aqui vai ser 4, ó. Aqui vai ser 6, aqui vai ser 8, aqui vai ser 10, aqui vai ser 12, aqui vai ser 14, o ponto médio, né? De cada classe. Beleza. Beleza. O FDI, vamos botar aqui, vamos botar, sei lá, qualquer coisa aqui, vamos botar 10, aqui vamos botar 4, 3 e 1. 4, 3 e 1. Pronto. Ora, essa simétrica é porque você tem a maior frequência, fixa sempre maior frequência. Pega a maior frequência. Os valores em cima são iguais aos valores abaixo. Então pega a maior frequência, os valores de cima são iguais aos valores abaixo. Acabou. É uma distribuição simétrica. Então isso é uma distribuição simétrica. É uma distribuição simétrica. Tá vendo? É uma distribuição simétrica. Na distribuição simétrica, a média aritmética é igual à mediana, que é igual à moda. Média aritmética é igual à mediana, que é igual à moda. Então, e mais do que isso, vai ser igual ao ponto médio da classe que corresponde à maior frequência. Então, o ponto médio, a classe que corresponde à maior frequência é essa classe. Primeira, segunda, terceira e a quarta classe. Uma frequência que é 10, o ponto médio é 8. Então, a média aritmética da mediana igual a moda é 8. Então, não precisa calcular nada. Se você fosse calcular a mediana pela equação linear, a moda pela moda de Kizubel, abrir mais uma coluna XI, FD, não sei o que, garanto que vai dar 8. Pode fazer, dever de casa. Calcula aí. Calcula a média aritmética que nós aprendemos, a mediana e a moda. Vai dar 8. Mas não precisa. Então fica de olho em prova, que às vezes aparece distribuição simétrica. E aí é rapidinho. Você não precisa calcular nada. Só de olhar, você já viu que é 8. Né? Só de olhar, você já viu que é 8. Beleza? Nesse meu exemplo aqui é evidente. Tá? Então, parar para você. Então, realmente, preste atenção se a distribuição é simétrica, que aí facilita muito a sua conta. Agora, quanto à variância, não. Variância de um padrão, não. Tem que calcular mesmo. Veja que essa distribuição é simétrica, eu calculei variância de um padrão. Então, tem que calcular mesmo. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Tá bom? Agora, eu vou aproveitar essa tabela aqui, por exemplo, né? E ele poderia perguntar também, olha só o que ele poderia perguntar. Ele poderia perguntar a variância de um padrão
E, por exemplo, poderia perguntar qual o desvio médio? Qual o desvio médio? Qual o desvio absoluto médio? Desvio médio e desvio absoluto médio, que nós já vimos. Né? Desvio médio vai ser igual, como é que nós aprendemos? Somatório do módulo dos desvios. Só que fazendo uma analogia, como tem frequência, daqui não é x menos x bar ao quadrado vezes f de na variância, então vai ser módulo de x menos x bar vezes a frequência com que eles aparecem, dividido pela soma das frequências. Então esse é o desvio médio com frequência. Desvio médio com frequência, está aí. Essa é a fórmula de desvio médio com frequência. Aí se você quisesse calcular, como é que você faria? Ora, vamos pegar aqui, ó, abrir uma coluna aqui, ó, abre uma coluna aqui, vamos pegar aqui, abre uma coluna aqui, com módulo de x menos x barra, ou mi, tanto faz, né? Nós vemos aqui que a média deu 5, né? Nessa questão a média deu 5. Então, ó, x menos 5, tá aqui, ó. Está aqui, x menos 5, ó. Né? A média é 5, né? A média é 5. Menos 4 menos 2, 0, 2 e 4. X menos a média. Só que aqui é módulo. Então, módulo, todos os números são positivos. Estou trabalhando com números positivos. Então, módulo de menos 4 é 4, módulo de menos 2 é 2, módulo de 0 é 0, módulo de 2 é 2, módulo de 4 é 4. E aí eu vou ter que abrir uma coluna. Vou ter que abrir uma coluna fazendo módulo de x e menos x barra vezes as frequências respectivas. Então você vai ter 4 vezes 1 que dá 4, 2 vezes 2 que dá 4, 0 vezes 4 que dá 0, 2 vezes 2 que dá 4 e 4 vezes 1 que dá 4. Ok? Ó, 1 vezes 4 que dá 4, 2 vezes 4, perdão. 2 vezes 2 que dá 4, 4 vezes 0 que dá 0, 2 vezes 2 que dá 4 e 1 vezes 4 que dá 4. Somando isso daí vai dar 16. Então o desvio médio seria igual a 16, né, dividido pela soma das frequências 10. Daí você divide por 10. O desvio absoluto médio seria 1,6 nesse caso. 1,6. Fechou comigo? Tudo bem? Então acrescenta aí, que poderia perguntar também, por que não? Qual é o desvio médio ou o desvio absoluto médio? Que não é desvio padrão. Não é desvio padrão. O desvio padrão está aqui, eu raiz quadrado de 4,8, que é 2, alguma coisa. Desvio médio é outra coisa, é 1,6. Tá? Então a possibilidade, ele também poderia perguntar para você qual é o desvio médio. Fechamos então essa parte de distribuição de frequências? Maravilha, show de bola. Vamos lá.